Primeira pergunta, Nini, qual a importância da oralidade e por que contar histórias? Hum, eu, como um recorte, né, da minha pesquisa de oralidade, é oralidade africana, é contar histórias pretas. Então, observar que nós estamos, historicamente, né, e por muitas gerações inseridas, é, em uma sociedade, uma cultura submetidos a saberes e a vivências muito, muito distante, né, da nossa ancestralidade, Uhum, distante que eu digo aquilo que é dado para nós diretamente em consciência, né? Porque sim. nós vivemos as oralidades africanas, vivemos as culturas africanas, as vivências africanas, mas nem todas elas são passadas para a gente diretamente como originárias africanas, né? Uhum, Então a gente tem um cotidiano africano, mas a gente nem sempre consegue identificar tudo que é africano nas nossas vivências. uhum, Então, a oralidade, as oralidades africanas e como elas se organizam, é um dos pilares da base, né, da civilização, das civilizações africanas, que está lá, nos valores civilizatórios africanos, né? uhum, Através da oralidade, a gente mantém a memória das pessoas viva, né? Durante sim. muitas gerações. Então, apesar da gente ter criado escrita também, né? Uhum, É uma falácia dizer que a África é oral porque não tinha escrita. Fomos nós uhum, que criamos as diversos tipos de escritas e grafismos e desenhos, né? uhum, Mas a oralidade, sobretudo, eu tenho um pensamento, uma reflexão muito particular daquilo que eu estudo ao longo desses anos de oralidade africana, que é justamente o diálogo entre a oralidade e a senioridade. Nós fomos o primeiro povo no mundo, né, que criamos é, esse hábito de registrar também o que as nossas vivências, uhum, né? E aí eu penso ao longo desses anos, enquanto pesquisadora dessa oralidade também, que por que que a oralidade está na base? Porque existe um diálogo aí entre oralidade e senioridade, que é a uhum, questão da idade. É, a gente vai observar que todas as sociedades africanas, elas ligam a, a função das pessoas e guardam a memória de um povo, que transmitem a memória desse povo através da oralidade, ligam com a idade. Então, sim. sempre são as pessoas mais velhas responsáveis, né, por esses saberes, por essa organização, de guardar a memória, de transmitir a cultura, os saberes de um Uhum, povo para as novas gerações. Então eu vou considerando, né, pensando e refletindo que as sociedades africanas elas terem essa oralidade como muito importante, né, na sua base cultural, de vivência, uhum, tem muito a ver com isso também, né? Porque tá ligado às pessoas. Então imagine, hoje a gente, para acessar uma história ou para acessar algum saber, algum conhecimento, a gente geralmente prioriza o livro. uhum, Com isso, nessa sociedade que nós estamos submetidos hoje, né, ocidental, brancocêntrica, as pessoas mais velhas, que seriam aqueles, os pilares, né, uhum, do equilíbrio de uma sociedade, de uma comunidade, onde a gente teria que ir até essa pessoa para adquirir sabedoria e conhecimento e ouvir sim. as histórias, isso vai se acabando. A gente vai perdendo, porque essa sociedade, tal como está organizada, coloca a intelectualidade presa dentro de livros, né? Exatamente. Logo, os livros, eles extrapolam a importância que eles têm, né? Porque eles passam a ter uma importância em detrimento da relação com o mais velho, né? Uhum, Então, resgatar, trazer de volta isso com mais afinco, né? Fazer com que as pessoas percebam esse nosso saber,
através da contação de histórias, mas também não fazer da contação de história apenas algo folclórico, não fazer da contação de história preta algo folclórico, né? Uhum, E não fazer apenas como entretenimento, mas utilizar, assim como eu utilizo a literatura nas minhas pesquisas, né? Como fonte de conhecimento, eu quero utilizar e utilizo a contação de histórias pretas como fonte de conhecimento para crianças, jovens e adultos que acessam, né, essa arte de contar histórias, né? E a oralidade africana é que está baseando isso, né? Que está sustentando essa arte, esse saber, né? Então é importante para que a gente não se perca, é importante para que a gente se reconheça cada vez mais e para que a gente não deixe, né, que o Ocidente, o pensamento brancocêntrico, elimine de vez esses nossos saberes e esses nossos costumes, sabe? uhum. Não, Acho que é isso. e quando você fala que, para mim, resume muito, né, dentro disso que você trouxe, falando que não é folclórico. Eu acho que isso é muito, condensa muito essa história, né? É algo que não é simplesmente uma história que vai ilustrar outra história que passou, que virou alguma coisa, um fato que virou uma história. É conhecimento, né? Acho bem bacana quando Exatamente. você recoloca nesse local uma história afrocentrada, passando ali, vindo de alguém contando, seja a história do tempo ou alguma outra história, não é simplesmente o folclore. É muito legal isso.